Vamos ser sinceros por um momento? Você já se sentiu do lado de fora de um clube exclusivo que, por acaso, se chama o Povo de Deus? Já sentiu que para chegar perto de Jesus, você precisa primeiro se consertar, vestir uma máscara de perfeição e esconder todas as suas feridas? A gente foi ensinado em um evangelho de performance, um palco onde temos que parecer santos o tempo todo. É exaustivo, não é? Viver com medo de ser descoberto. Medos de que se as pessoas soubessem quem você realmente é, com suas dúvidas, suas lutas, seus erros, você seria o primeiro a ser convidado a se retirar. A gente aprende a cantar sobre graça, mas vive como se tudo dependesse do nosso esforço. Mas e se isso for exatamente o oposto do que Jesus veio fazer? E se a mensagem dele não for para os que estão de pé, mas para os que já caíram e não conseguem se levantar? Pensa comigo. Se a gente pudesse voltar 2000 anos, veríamos dois sistemas em rota de colisão. De um lado, a religião das aparências. A regra era clara: seja puro, ande com gente pura, fique longe dos pecadores para não se contaminar. O foco era construir muros para se proteger da impureza do mundo. E do outro lado, chega Jesus. E o que ele faz? Ele não só ignora os muros, ele os derruba. Enquanto os religiosos se afastavam, Jesus se aproximava. Enquanto a religião dizia, se conserte primeiro, Jesus dizia, venha quebrado mesmo. Eles criaram um evangelho de gente limpinha, de quem nunca erra. Um evangelho de terno e gravata, de mãos no modos. Mas o evangelho de Jesus, o evangelho dele era totalmente diferente. O evangelho dele era para o mendigo que ninguém olhava no olho. Era para a prostituta que a sociedade apedrejava com o olhar. É para o drogado que a própria família já tinha desistido. É para a mãe solo, julgada por todos. É para o endividado, para o depressivo, para o ansioso, para todos que o sistema religioso olhava e dizia: você não serve, você é impuro. E não pense que isso era um acidente. Era um método. Cada refeição com essa gente errada era uma declaração de guerra contra a hipocrisia. Era um ato calculado para mostrar que o amor de Deus não era um prêmio para os bem comportados, mas um resgate para os perdidos. Ele não tinha medo de sujar a sua reputação para limpar a alma de alguém, para dar sentido e propósito à vida do próximo. Os religiosos da época piraram, olharam para Jesus e perguntaram: por que você come com essa gente, com pecadores? E a resposta de Jesus para eles é a mesma resposta para a religiosidade fria de hoje. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aqui está a revelação que liberta. Nós passamos a vida inteira pensando que a fé era sobre se tornar um santo digno de um museu, um lugar limpo, silencioso, onde só os perfeitos são exibidos. Mas Jesus nunca quis um museu. A mensagem dele fundou um pronto-socorro. E quem vai para um pronto-socorro? Os acidentados, os doentes, os que estão com dor. Ninguém entra num hospital fingindo que está tudo bem. Pensa na liberdade que isso traz. Em um hospital, você não precisa esconder sua ferida. Pelo contrário, você a expõe para que o médico possa curá-la. Num hospital, a sua fraqueza não é motivo de vergonha, é o motivo pelo qual você está ali. E ninguém em um leito de UTI aponta o dedo para o paciente do lado e diz: eu estou menos doente que você. Há uma solidariedade na quebradeira. Todos ali sabem que precisam desesperadamente do mesmo médico. Então, se você se sente quebrado, se a sua vida tá uma bagunça, se você se sente o errado da história, eu tenho a melhor notícia do mundo para você. Você não é um problema para o Evangelho. Você é o motivo pelo qual ele existe. Você é exatamente quem Jesus está procurando. A festa do Evangelho não é para os que se acham fortes, mas para os que admitem sua fraqueza. A mesa não é para os que se acham dignos, mas para os que sabem que precisam desesperadamente de graça. E esta é a verdade que pode te libertar hoje. O cristianismo nunca foi sobre gente perfeita tentando encontrar a Deus. Sempre foi sobre um Deus perfeito vindo buscar gente quebrada. Ponto final. Se essa mensagem botou fogo no seu coração, seja a ponte. Compartilhe este vídeo e leve essa liberdade para alguém que você ama e que precisa parar de se sentir julgado.
E se você curtiu essa conversa fora da caixa, se inscreve aqui no Motivare, porque esse foi só o primeiro vídeo desta série. Ainda tem outras caixas libertadoras para abrirmos. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro.